Segundo o Procon, o aumento do preço da gasolina não caracteriza cartel em Criciúma. Ministro da Economia Paulo Guedes revelou que o governo estuda um sistema de carteira de trabalho alternativo. Trânsito na Serra do Rio do Rastro é liberado. Mega liquidação de Criciúma encerra amanhã. Brasil registrou um recorde de pessoas que desistiram de procurar por emprego formal. No esporte, Doriva define Tigre para confronto deste sábado contra o Metropolitano de Blumenau. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. No início da semana, um aumento que beirou os 40 centavos no preço do litro da gasolina surpreendeu os criciumenses. O Procon foi averiguar e, segundo o coordenador do órgão, a majoração não tem indícios de formação de cartel. O último ranking do preço dos combustíveis divulgado pelo Procon de Criciúma oficializou que muita gente já tinha notado nos postos. A gasolina aumentou em toda a cidade. Nós divulgamos o nosso ranking semanalmente. Essa última pesquisa saiu ontem. A gasolina mais barata da última semana era R$ 3,48, enquanto a gasolina mais barata divulgada no ranking ontem foi R$ 3,84, um pouco mais de 30 centavos de aumento. E a gente percebeu que houve um aumento em praticamente todos os postos de combustíveis aqui na cidade, principalmente na gasolina comum e na gasolina aditivado. O etanol, o biodiesel e o GNV continuam na mesma faixa de preço. O coordenador conta que durante toda a semana, desde que houve o aumento, o Procon tem recebido muitas reclamações. Entre elas está a denúncia de cartel entre os postos. Mas o coordenador garante que não há combinação de preços e diz que tem outra justificativa para esse aumento repentino. Foi então que a gente decidiu fazer uma fiscalização nos 44 postos do município aqui de Criciúma, solicitando a nota fiscal antes desse aumento e depois desse aumento, para a gente verificar, até para a gente descartar ou concluir se houve um cartel ou não. Então a gente concluiu que não houve a formação de cartel, até porque as distribuidoras estavam dando um subsídio para os proprietários dos postos de combustíveis poder concorrer e poder baixar seu preço também para não sair do mercado, né? Só que esse subsídio das distribuidoras parou justamente no final de semana para segunda-feira, onde reequilibraram o preço novamente do combustível da venda da distribuidora para o posto de combustível, fazendo com que houvesse esse aumento. Antes, quando não havia o subsídio das distribuidoras, os postos operavam quase sem nenhum lucro, segundo o coordenador. Por isso, solicitaram auxílio das distribuidoras para que pudessem baixar o valor da gasolina e atrair o consumidor. A preocupação surgiu depois que o Procon começou a realizar as pesquisas de preço, já que postos sem bandeira que podem escolher de onde comprar o combustível conseguiam praticar um valor menor, e isso dificultava a livre concorrência, por exemplo, dos postos com bandeira. Existia posto de combustíveis comprando a gasolina a R$ 3,42 e vendendo a R$ 3,48, apenas 6 centavos de lucro bruto, né? Sabendo que o posto de combustível tem funcionário, tem energia, tem todo o custo operacional para manter o posto, com apenas 6 centavos, ou seja, eles estavam trabalhando no vermelho, no prejuízo. Foi então que eles equilibraram o preço para ficar justo para todos os lados e por isso esse aumento que impactou todos os consumidores. Mas mesmo com os 30 centavos a mais apresentados na maioria dos postos, a gasolina em Criciúma ainda é uma das mais baratas no país. Está entre as gasolinas mais baratas do Brasil, porque no Rio de Janeiro já chega a ser vendido a quase R$ 5,00, no Nordeste também a R$ 5,00 e alguma coisa, no Rio Grande do Sul a R$ 4,44, ou seja, essa média de R$ 3,85 a R$ 3,99 ainda é considerado baixa. O Procon também esclarece sobre o valor repassado aos consumidores. Conforme o coordenador, há muitas reclamações dos consumidores de que os postos não estariam repassando reduções dadas pela Petrobras. Mas, segundo ele, a conta é bem mais complexa.
gasolina A vendida pela Petrobras, as distribuidoras fazem uma formulação acrescentando o etanol, né, 27% de etanol, que não tem nada a ver com a Petrobras e varia, o preço do etanol varia de acordo entre safra, ou pode aumentar ou pode baixar. Tem também muitos tributos que são colocados ali no valor do combustível na distribuidora e também ali a questão do frete, que também pode impactar no valor do combustível, ou seja, a Petrobras às vezes dá um desconto de 2 centavos, mas às vezes houve um aumento no imposto, houve um aumento do etanol, houve um aumento no frete, e que aí essa redução de 2 centavos não chega até o posto de combustível. Então essa matemática, ela é muito delicada, porque não é 2 mais 2 é 4, porque a gente tem que tirar os 2 centavos de desconto da Petrobras, mas acrescentar outros tributos, outros custos que a distribuidora tem e repassa para o posto de combustível. O posto de combustível não compra da Petrobras, ele compra da distribuidora. O ministro da Economia, Paulo Guedes, revelou que o governo estuda um sistema de carteira de trabalho alternativo, a chamada proposta da carteira verde e amarela. E em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a ter febre e, segundo o último boletim médico, exames revelaram um quadro de pneumonia. O presidente Jair Bolsonaro continua internado. Segundo o boletim médico, ontem ele teve um episódio isolado de febre, mas sem outros sintomas associados. Ainda assim, o presidente foi submetido a uma tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução do quadro intestinal e uma imagem compatível com pneumonia. De acordo com o porta-voz do governo, Otávio Rego de Barros, os médicos fizeram exames e descobriram que pode ser uma infecção bacteriana. O estado do presidente é considerado o esperado dentro deste pico térmico que lhe acometeu na noite de ontem. Por precaução, os médicos fizeram os exames de imagem, não obstante, o pulmão tinha uma imagem que era compatível com pneumonia. O presidente vem recebendo administração de antibióticos de amplo espectro. Os médicos acharam por bem acrescentar à antibiótico terapia um novo componente, uma nova droga, de forma que esse espectro possa ser ainda maior. E tem a convicção de que essa ação vai debelar essa pneumonia que foi encontrada no seu pulmão. Foi realizado um ajuste na antibiótico-terapia e mantidos os demais tratamentos. Hoje, ele realizou exercícios respiratórios e caminhou no corredor do hospital. Bolsonaro falou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Mas o presidente segue sem agenda oficial e com visitas restritas. Nesta quinta, o Diário Oficial da União trouxe a exoneração de Onyx Lorenzoni do cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Mas a pasta esclareceu que o afastamento do ministro é temporário, para que ele possa reassumir como deputado federal e desarquivar projetos, o que é praxe em cada nova legislatura. Lorenzoni desarquivou 108 projetos na Câmara dos Deputados, em que é autor e coautor. As matérias foram apresentadas nos seus 4 mandatos de deputado federal. Desarquivados, os projetos apresentados por Onyx podem continuar tramitando na Câmara, no ponto onde pararam na última legislatura. Ele deve retornar ao cargo de ministro nesta sexta-feira. Também foi publicada no Diário, com a assinatura de Onyx, a nomeação do ex-ministro do Trabalho e ex-deputado federal Ronaldo Nogueira, do PTB, como presidente da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Vinculada ao Ministério da Saúde, a fundação tem entre suas competências a missão de promover a inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e controle de doenças. No Ministério da Economia, Paulo Guedes voltou a defender a reforma da Previdência e afirmou que o governo estuda um sistema alternativo de carteira de trabalho para o futuro, a chamada carteira verde e amarela, que, segundo Guedes, irá melhorar a empregabilidade entre os jovens, diminuindo o índice de desemprego nessa faixa etária, que é considerado alto. O ministro explica ainda que, neste novo sistema, as pessoas poderão escolher os direitos que poderão ter, o que não significa o fim dos direitos trabalhistas atuais. Um regime previdenciário diferente, onde a empregabilidade seja enorme, onde o índice de emprego para os jovens seja quase 100%. Eles consigam rapidamente, e aí é o que o presidente tem dito. Talvez a gente esteja indo em direção a uma escolha, a 2 sistemas.
Você pode escolher um sistema que tem muitos direitos e não tem emprego, e um outro sistema onde você tem muitos empregos e esses direitos são os que você escolher ter. Se você quiser escolher os direitos atuais, você entra no sistema atual. Se você quiser optar pelo sistema novo, você vai para a carteira verde e amarela. É um sistema de capitalização. Os encargos são diferentes. As empresas não têm o custo sobre a folha de pagamentos. Nós vamos financiar esse sistema de uma outra forma. Guedes afirmou que a proposta da carteira verde e amarela não será encaminhada junto com a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência, que deve ser apresentada ao Congresso nas próximas semanas. Na PEC que prevê mudanças nas regras da aposentadoria, o ministro Paulo Guedes já tem dito: o lema é desmontar privilégios e desigualdades. E agora, aquele princípio do quem ganha mais paga mais também poderá ser aplicado. A equipe econômica estuda incluir no texto uma redução de 8% para 7,5% da alíquota previdenciária para trabalhadores de baixa renda. E, paralelamente a isso, aumentar a alíquota para trabalhadores de alta renda. A tabela atual de contribuições segue as seguintes alíquotas: 8% para trabalhadores que ganham até R$ 1.751,81, 9% para quem ganha entre R$ 1.751,82 e R$ 2.919,72, e 11% para quem recebe entre R$ 2.919,73 e R$ 5.839,45. Todas essas mudanças aguardam a chegada do presidente Jair Bolsonaro, assim como o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que prevê 14 mudanças na legislação. Nesta quarta-feira, a convite da bancada da Segurança Pública, Sérgio Moro falou sobre a proposta na Câmara e defendeu as medidas que ainda serão enviadas para o Congresso. Muitos homicídios estão relacionados aí ao crime organizado, disputa de tráfico, em assassinato de dependentes químicos que não conseguem honrar suas dívidas. O crime organizado também é uma fonte de corrupção de agentes que deveriam combatê-lo. Claro que é uma minoria, mas isso acontece, acabam corrompendo para buscar impunidade. E, por outro lado, a corrupção também esvazia os recursos públicos necessários para enfrentar o crime organizado e o crime violento. A matéria é complexa, é profunda, tem um grande alcance e nós teremos que fazer uma boa discussão para conseguirmos formar a maioria aqui na casa. Reunião proveitosa na medida em que é apresentado um projeto, cujo projeto não foi ainda formalmente avalizado pelo governo, mas foi consistente de uma figura como ele, respeitada como é, vir aqui ao Congresso para iniciar esse primeiro debate. O ministro disse que está aberto a sugestões e que até já atendeu a um pedido dos governadores, com quem se reuniu na última segunda-feira. Ele incluiu no texto um trecho que dificulta a soltura de criminosos detidos com armas pesadas. Moro voltou a defender a proposta que trata da legítima defesa de policiais em serviço, o chamado excludente de ilicitude, uma bandeira de campanha do presidente Bolsonaro. Ninguém deseja a morte do criminoso, o criminoso tem que responder segundo a lei, mas se esse incidente infeliz acontecer, o policial não pode ser tratado como homicida. Nesta quinta-feira, Sérgio Moro participou de almoço do Instituto dos Advogados de São Paulo. Ele afirmou que o endurecimento do sistema penitenciário tem que ser seletivo, porque as cadeias não seriam capazes de absorver uma quantidade maior de presos. A seguir, trânsito na Serra do Rio do Rastro foi liberado pela Defesa Civil de Santa Catarina. Foi liberado o trânsito na SC 390 no trecho da Serra do Rio do Rastro. A rodovia liga o sul catarinense ao Planalto Serrano. O tráfego de veículos na Serra do Rio do Rastro foi liberado nesta quinta-feira. A informação foi repassada em nota pelo governo de Santa Catarina.
A rodovia havia sido interditada por motivos de segurança na última segunda-feira, após parte do asfalto ceder em um ponto da estrada e outros pontos apresentarem fissuras. Além disso, pequenos deslizamentos de terra provocados pela chuva intensa do fim de semana também deixaram a rodovia com riscos aos motoristas. Nesta quinta-feira foram realizadas obras emergenciais para garantir a passagem de veículos. Para essas obras, o governo do estado liberou um valor de R$200 mil. Agora, com a liberação, apenas carros de passeio, ônibus e caminhões de um eixo com até 6 toneladas podem passar pela região. Veículos maiores precisam fazer um desvio por outras estradas para viajar entre Lauro Miller e Bom Jardim da Serra, cidades interligadas pela Serra do Rio do Rastro. O monitoramento da serra permanecerá sendo realizado pela Defesa Civil de Santa Catarina e pela Polícia Militar Rodoviária, que também fará o controle dos veículos. Após uma semana de preços e horários de atendimento especiais, o comércio de Criciúma encerra neste sábado mais uma edição da Mega Liquidação. A Mega Liquidação de Criciúma encerra neste sábado. As lojas participantes vão atender até 1 da tarde, com muitos descontos. Organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL de Criciúma, a promoção deste ano conta com a participação de mais de 400 operações de varejo dos mais variados segmentos. A promoção coletiva tem o apoio da SIC e Cindy Lojas de Criciúma. Neste ano, há ainda a participação de grandes redes de supermercado, além do setor de alimentação da cidade, com quase 40 operações que vão oferecer ofertas de lanches, bebidas e entretenimento na Semana da Mega. Também participam da Mega lojas de móveis e eletrodomésticos, pet shops, oficinas mecânicas e borracharias, livrarias, óticas, laboratório, detetive particular, farmácia de manipulação, imobiliária, lojas de materiais elétricos e materiais de construção, além de lojas do segmento de moda, roupas, calçados e acessórios. Todas as lojas participantes estão identificadas com selos da promoção. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON de Criciúma, e o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, estão com postos de atendimento montados na Praça Nereu Ramos para atender consumidores, esclarecer e orientar. A lista completa de empresas participantes pode ser conferida no site da CDL de Criciúma, o cdlcri.com.br. Embora a taxa de desemprego tenha recuado, o Brasil registrou um recorde de pessoas que desistiram de procurar por emprego formal. São profissionais que deixaram de procurar uma vaga na sua área de atuação e são chamados pelo IBGE de desalentados. Antes de serem sócias num salão de beleza para crianças, a Daniela e a Natália atuavam em áreas totalmente diferentes. A Daniela era formada em letras, chegou a lecionar, mas depois que engravidou, voltar ao mercado de trabalho não foi nada fácil. E olha que ela procurou emprego. Eu engravidei e quando eu fui retornar, durante 6 meses eu procurei e realmente não tenho mais como voltar. Porque aí você precisaria fazer mais cursos, investir muito mais na formação para poder fazer o retorno, né? A Natália é formada em fisioterapia. Também chegou a atuar na área, mas desistiu da profissão. Ela conta que ganhava muito pouco perto do que trabalhava e que o salário não era nem um pouco atrativo. Por conta das oportunidades, o salário, a responsabilidade era muito grande e o nosso trabalho aqui no Brasil é muito desvalorizado. A gente atua em hospital, a gente atua em clínica e é uma responsabilidade muito grande. A gente trabalha muito, principalmente quem trabalha em hospital, que tem que dar plantão, e o salário é muito baixo, né? Aí acaba desanimando. A Daniela e a Natália fazem parte de um fenômeno chamado desalento, que são pessoas que desistiram de procurar emprego por acharem que não iriam conseguir uma colocação que valesse a pena. E o número de pessoas qualificadas que têm desistido de procurar uma vaga no mercado de trabalho é cada vez maior. Segundo o IBGE, cresceu 300% desde 2014. E um dos principais motivos para essa desesperança, para esse desânimo, é a baixa remuneração. O número de pessoas nessa situação alcançou um recorde de 4.730.000 no ano passado. Em momentos de
crise econômica como que nós enfrentamos, quando as vagas desaparecem, há grande oferta de mão de obra desempregada e qualificada para poucas vagas, e isso rebaixa o valor geral dos salários. Mas há também o fato de que os melhores empregos também desapareceram e têm desaparecido com a mudança tecnológica. Então, neste momento, as pessoas perdem o alento, elas perdem a vontade de procurar empregos. Segundo o IBGE, no ano passado, o número de pessoas ocupadas aumentou, se comparado a 2017. Mesmo assim, não incentivou muitos profissionais a procurarem trabalho em suas áreas de formação e nem buscar uma saída da informalidade. Por um lado, um ponto positivo, menos pessoas desocupadas. Por outro, você tem um aumento expressivo de pessoas que desistiram de procurar trabalho, um aumento expressivo da informalidade, o que faz o mercado de trabalho em 2018, quando comparado com 2017, em termos de qualidade, mostrar características nada favoráveis. A seguir, Doriva define o Tigre para o confronto de amanhã frente ao Metropolitano de Blumenau. Jogo será válido pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense. Neste sábado, o Criciúma entra em campo pela 7ª rodada do Campeonato Estadual. Precisando da vitória, o técnico Doriva irá promover a estreia do uruguaio Federico Platero. Sem mistérios. Apesar de fechar o treinamento desta sexta-feira, Doriva, técnico do Criciúma, sabe que precisa vencer de qualquer maneira o Metropolitano de Blumenau neste sábado, para ter tranquilidade para trabalhar. E é pensando nisso que o time titular para o importante confronto do final de semana já está mais do que definido. Não é mesmo, professor? Sim, com certeza. Em relação à equipe, a gente já tem uma opinião formada para colocar em campo. Realmente as lesões começaram a acontecer. A gente tem que, o mais rápido possível, recuperar os atletas. Alguns vêm jogando mais, outros menos, mas são parte do elenco e a gente tem que estar com todos à disposição, né? Então, com certeza o nosso departamento médico vai trabalhar bastante para que todos estejam aptos para aí sim a gente poder fazer as escolhas. E dentre o time que terá Bruno Grassi, Carlos Eduardo, Sandro, Marlon, Gabriel Henrique, Eduardo, Daniel Costa, Reis, Pedro Bortoluzzi e Ceará, uma novidade. Federico Platero, zagueiro uruguaio que foi apresentado pela direção nesta semana, chamou a atenção do treinador e ganha a primeira chance com a camisa carvoeira. Para Doriva, o fato do atleta falar outra língua não será problema. Não, é adaptação, né? Eu acho que a gente sabe que o estrangeiro, quando chega no outro país, ele precisa de um tempo de adaptação. O Federico está aí há alguns dias já treinando com a gente, mas vai ser o primeiro momento que ele pode participar do jogo diretamente, né? Mas eu sinto que ele já está mais ambientado, já está arriscando algumas palavras em português e todos buscam um portunhol ali para fazer a comunicação com ele. Acredito que não vai ter problema a nível de comunicação, não. Sem vencer a 2 rodadas, Doriva sabe que precisa conquistar os 3 pontos diante do time de Blumenau. A pressão ela é natural, a gente sabe que a gente está o meio que a gente está inserido, né, que é um meio de pressão, né, mas eu não mudo a minha maneira de pensar futebol. Eu sempre vou querer que a minha equipe tenha a bola. Óbvio que você tem que atrelar performance com aproveitamento, né? Não adianta você fazer bons jogos como a gente fez e não fazer os gols, né? A gente precisa ter o resultado atrelado a esse jogo de posse de bola, né? Isso é evidente e a gente está cobrando, a gente está incentivando, a gente está trabalhando principalmente para que os gols possam acontecer, mas que a gente não mude a nossa maneira de jogar, que a gente continue jogando sendo uma equipe que propõe o jogo, que quer a bola o tempo todo, que administra a bola
durante a partida. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana. Segunda-feira, começou a mega liquidação em Criciúma. Esse ano, mais de 400 estabelecimentos participam da ação. Também participam da mega liquidação lojas de móveis e eletrodomésticos, pet shops, oficinas mecânicas e borracharias, livrarias, óticas, um laboratório, detetive particular, farmácias de manipulação, imobiliária, lojas de materiais elétricos e materiais de construção, além de lojas do segmento de moda, roupas, calçados e acessórios. Internado em recuperação, o presidente Jair Bolsonaro acompanha posses de deputados e senadores. A maioria dos deputados está chegando ao Congresso Nacional pela primeira vez. Trata-se de uma renovação histórica na Câmara. Nos últimos 30 anos, não se via tanta gente nova como agora. Terça-feira, FANCRI deve realizar corte de árvores que apresentam riscos em Criciúma. Com esse estudo que a gente fez aqui com a nossa equipe técnica, mostrou que aproximadamente 11 ou 12 árvores necessitam do corte por apresentarem fissuras, cupim, que elas estão oca, podre. Então, enfim, isso pode, dentro do nosso estudo, a gente viu a necessidade de tirar elas porque elas podem realmente causar o risco de queda e cair em cima de pessoas, de outras árvores, derrubar, causar estragos maiores também. Câmara de Vereadores retoma os trabalhos após o recesso parlamentar. Vamos preparar a cidade para o futuro, duas pautas muito importantes, onde cada vereador vai dar a sua contribuição para que nós somos verdadeiros representantes da sociedade. E por isso, queremos ter o melhor encaminhamento para que Criciúma cresça, Criciúma avança, Criciúma caminha para o futuro. Quarta-feira, a secretária de Obras apresentou o projeto de travessia de pedestres para vereadores. No último dia 12 de dezembro, nós fizemos uma audiência pública aqui no Salão Ouro Negro. Apresentamos o projeto desde a sua concepção, que seria uma passagem subterrânea pela cruzando a Avenida Centenário. E depois os estudos, que fizemos, que uma travessia para o pedestre seria melhor do que uma passagem subterrânea. Então, ontem tivemos a oportunidade de apresentar a todos os vereadores, porque eles também são muitas vezes indagados pela população de como vai ser esse projeto, o que vai impactar. Tigre apresenta zagueiro. Derlan poderá estrear no sábado contra o Metropolitano de Blumenau. Eu fiz a pré-temporada lá no Fluminense e venho treinando desde então. E cheguei aqui também, já fiz bastante trabalho físico, tático, técnico. Então acho que estou 100% para poder jogar. Quinta-feira, Defesa Civil anuncia obras emergenciais na Serra do Rio do Rastro. São instabilidades na pista de rolamento, que causaria também, poderia provocar esse tipo de acidente. Mas então, com esta correção que a Secretaria de Infraestrutura está fazendo, as condições mínimas de segurança para veículos pequenos já estão sendo colocadas. Foi estudado isso durante as nossas reuniões e os engenheiros da Secretaria de Infraestrutura estão estudando esse caso, apoiando o governador na decisão para a liberação para automóveis pequenos na rodovia. Secretário de Educação de Santa Catarina se reúne com professores da rede estadual de ensino. É uma atividade que ocorre em todas as escolas do estado, onde os diretores se reúnem com os professores e funcionários para programar, para planejar e para discutir o processo de educação durante o ano em todas as escolas. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Boa noite e até lá, se Deus assim permitir.